que começou a ser estudado mais profundamente, começou a ter esse tipo de... Então, o primeiro livro voltado a transtornos da sexualidade, a doenças relacionadas à sexualidade, surgiu no final dos anos do século XIX, os anos 1800, lá por 1885, né? Que é o Psicopatia Sexualis, do Krafft Ebing, que ele descreve que ele é considerado o pai da sexologia, né? Ele descreve ali vários casos que ele considerava transtornos, né? Só que nesse livro só tinha casos de pessoas que eram homossexuais e alguns outros casos, assim. Mas a maioria era isso, porque na época era visto como algo doentio, né? Infelizmente. Porque era visto como parâmetro da sexualidade, a sexualidade do homem hétero, né? Tanto que também tem outro estudioso nessa época que surgiu, que é o Havelock Ellis, que propôs o primeiro ciclo de resposta sexual, que era o tumescência-detumescência, que é o de ereção e não ereção, né? Mas esse, se a gente olhar, não descreve necessariamente o da mulher, tanto que o clitóris não era conhecido naquela época. O clitóris só foi estudado pela primeira vez em 1998. Nossa, muito tempo depois. Isso, então era visto de uma forma muito biológica, muito heteronormativa. Daí depois veio Freud, que revolucionou, né, com a psicanálise, porque ele falou que a sexualidade não se resume ao sexo. A sexualidade não é só piu-piu dentro da periquita, não é só a penetração, é muito mais do que isso. A sexualidade não é só o ato, né? Só que só depois dos anos, a partir da Segunda Guerra Mundial pra frente, que começou uma sexologia baseada na evidência, né? Aí a gente tem os estudos do Alfred Kinsey, lá no Instituto Kinsey. A gente tem os estudos de Masters e Johnson, que realmente botavam aí duas pessoas para transarem e conectavam aparelhos para ver como funcionava. Aí isso gera o primeiro ciclo de resposta sexual baseado na evidência. Veio a Ellen Kaplan também. Tem os estudos Sheer Height, que escreveu 2 relatórios, um dos homens e um das mulheres. Depois vem uma onda de falar, gente, mas peraí, a sexualidade não depende só de uma coisa biológica, então ela não pode ser completamente medida. É muito mais subjetivo do que a gente fala, do que a gente imagina. Então, veio a Rosemary Basson, que revolucionou o estudo da sexualidade feminina, e ela fala que a sexualidade ela é perpassada por 3 dimensões, que é uma biológica, uma psicológica e uma sociocultural. E quando a gente fala de sexo, a gente tem que abordar essas 3 dimensões. Não é só hormônio, não é só o relacionamento, não é só a criação, é tudo junto. Como tudo no ser humano, né? Que não é... Não se pode reduzir o ser humano a uma visão só. A gente é um conjunto, né, de coisas. Na sexualidade não poderia ser diferente. Exatamente. Você citou muitos nomes, assim, pelo que você está falando... É muito forte esse estudo há muito tempo lá fora, mas aqui lá no fora. Brasil... Mas aqui tem muitos estudiosos, assim, tem a Carmita Abdo, que foi minha professora. Ela é psiquiatra, não é? Ela é psiquiatra e ela é especialista em sexualidade. Ela era coordenadora da pós que eu fiz lá na USP, que é do Prosex. E ela fez os estudos, o estudo da vida sexual do brasileiro. Ela é bem renomada aqui no Brasil, lá fora. Tem Oswaldo Rodrigues, que é do Impassex, que é outro instituto aqui em São Paulo. Ele tem um livro maravilhoso sobre parafilias, sobre transtornos parafílicos. Também ele fez uma parte muito interessante, muito importante da minha formação, a leitura dele. Para uma pessoa ser sexóloga, ela precisa ser psicóloga? Então, precisa ter uma formação em algum curso de ensino superior, de preferência da área da saúde, né? E depois fazer uma especialização em sexologia, educação sexual, terapia sexual, certo? Para atendimento, o ideal é que ela seja formada em algum curso da área da saúde, né? Então, geralmente, fisioterapia, medicina ou psicologia. E para ser educadora sexual, pode ser qualquer curso de ensino superior. Mas então precisa ter um ensino superior. Com certeza, porque a sexualidade é muito mais complexa do que a gente imagina. Então, como eu disse, ela é perpassada por várias dimensões e tem que ter um entendimento desse. Então, por exemplo, quando a pessoa faz uma formação em medicina, ela vai ter um entendimento geral sobre aspectos biológicos, hormonais, fisiológicos que interferem na sexualidade. Depois ela vai fazer após e vai poder atender a mesma coisa. O psicólogo, ele vai ter uma visão
dos aspectos psicológicos e de relações sociais que interferem na vida do sujeito como um todo e na sexualidade dele. E ele vai então ele vai conseguir dar um atendimento mais abrangente. Você estava falando pra mim nos bastidores que você nem sempre foi assim, né? Tão Não, nem espontâneo, sempre. Não, eu era falando de forma... extremamente técnico, extremamente academicista. Mas a internet me levou para outro caminho e eu não me arrependo, porque internet é vida, gente. Você achou que passar uma seriedade, assim, ia te fazer ser mais respeitado como profissional? Sim, dentro do mundo acadêmico. Mas eu sempre também tentei encontrar um emprego dando aula em alguma particular. E eu sempre era recusado, apesar de ter um currículo muito recheado. Eu sempre me dediquei muito na graduação, na pós, porque eu sempre quis seguir carreira acadêmica. E fui levando não, depois de não, depois de não. E aí o que me sobrou foi a internet. Eu tinha entrado no BBB, ganhei um público que, na verdade, não veio atrás de mim por ser sexólogo, mas veio atrás de mim por causa do programa. Só que parte muito pequena desse público veio pra mim porque eu sou sexólogo e queriam saber mais. E aí eu fui produzindo conteúdo pra essa pequena parte foi me indicando. E hoje, 2 anos ou 3 anos depois, eu consegui mudar. Na verdade, em 1 ano já consegui mudar meu público. De eu abrir meu direct e ter gente perguntando como dar o cu ao invés de falar alguma coisa de reality. Nem sabe que você é do BBB e tal. Então, isso foi muito importante. Porque as pessoas acham que é só você ter milhões de seguidores, significa que você tem autoridade, que você pode vender o curso ali de sexo. Mas, na verdade, eu não tinha nenhuma. Eu tentei vender um curso lá, logo depois que eu saí. Não deu certo, porque eu não tinha autoridade. Então, eu tive que construir essa minha autoridade, né? Então, do jeito que tá... Aparecer com a rola na cabeça foi muito importante o tempo todo. Então, tudo isso que a gente vê no seu perfil hoje surgiu depois do BBB. Você Depois. Antes eu gravava vídeo, mas era muito técnico, muito voltado ao mundo acadêmico mesmo. E o que te levou a fazer a faculdade de psicologia e querer ser sexólogo? Olha, meu pai tinha um puteiro, meu avô também era dono de puteiro. Que eu acho que tá no sangue falar Aqui de no sexo. Brasil? Aqui no Brasil. Meu avô tinha puteiro em Manaus. E meu pai tinha um puteiro em Porto Velho, já teve puteiro em Belém. Mas assim, era tipo Você nasceu aonde? Eu nasci em Manaus. Eu falo isso porque faz parte da minha história de vida. Então, se meu pai fosse engenheiro, eu ia falar que meu pai era engenheiro. Mas meu pai tinha um puteiro. Era assim, tipo uma boate de strip, onde haviam shows, as mulheres faziam strip. Né? Meu pai e meu avô, eles ganhavam com a bebida. Eles não lucravam em cima das... Sim, não pegavam garotas. a porcentagem do cachê da... Não, nada disso. Elas só iam lá, né, pra poder... Eles pagavam os shows dela e lucravam com a bebida. E dava, inclusive, porcentagem pras meninas... Que conseguiu fazer com que os caras enchessem a cara. Exatamente. E, gente, eu não sei se vocês já foram num puteiro, mas, gente, num puteiro a bebida é muito cara. Embalada também mas então, mais caro o ainda. dobro da balada, o preço. Tipo, Então na caro época, mesmo. sei lá, na época em 2010, uma dose de whisky era R$10 na balada, na minha época. Mas no puteiro era R$34. Nossa, é muito então caro era mesmo. muito caro. Entende? Então era assim que lucrava pela entrada e tal. Mas aí eu acho que tava na família. Então eu me mudei de volta pro Brasil com 18 anos. E aí eu fui fazer faculdade de psicologia e ao mesmo tempo eu ia no puteiro do meu pai. E aí eu via as meninas dançando. E aí eu pensava assim, uma vez a mulher falou pra mim... não falou pra mim, né? Tava falando que o programa dela 150 simples e 200 completo. Aí eu fiquei tentando entender o que era simples e completo. Que é simples é só a xota e completo é a xota e o cu. Aí fiquei pensando, meu Deus, por que o cu é mais caro? Porque é mais difícil, pelo menos pra gente. Não, mas eu acho imaginava que a mais xota difícil. teria que ser mais cara, porque, sei lá, eu não tenho xota, então... Daí eu fui Todo mundo tem, né? Daí eu fui fazer uma pesquisa, né, na faculdade, na disciplina de antropologia cultural, para tentar entender
por que que os homens são tão fissurados por bunda Ai, e me tal. Então, responde, então, que eu quero saber. ai, tem várias explicações, eu li várias. Primeiro, porque é muito proibido e tudo que é proibido é mais gostoso. Segundo, eu li uma teoria evolucionista muito louca do Dennis Morris, que tem um livro incrível chamado Macaco Nu. Que ele fala que antigamente nós, seres humanos, éramos quadrúpedes. Então a gente andava de 4. Então, como que o homem sabia que a mulher estava no cio, né? Porque a gente era animal. A parte de trás da pepeca ficava avermelhada. Então, ele enxergava por trás. Ele enxergava as nádegas dela, né? Daí, depois que a gente virou bípede, elas começavam a tirar a terra do chão. Não dava mais para ver na parte de trás que ela estava avermelhado, então pegava a terra do chão e botava na boca para assinalar que estava no cio. Enfim, achei uma teoria muito louca, né? Tem a teoria da dominação, da submissão. Mas, enfim, é um fetiche aqui no Brasil. E aí a gente fala do peso cultural da sexualidade. Porque, por exemplo, em outros países, por exemplo, na América do Norte, os homens costumam ter mais fetiche por seios grandes, né? Na China são os pés pequenos que são fetichizados. E aqui é a bunda. Tudo no Brasil gira em torno da bunda. Tudo. É verdade. Tudo no Brasil gira em torno do cu. O funk gira em torno da bunda, do cu. Tudo as pessoas metem o cu no meio. É verdade. Você quer ver quantas frases tem cu? Fala. Ó, vamos lá. É de cair o cu da bunda. Quando você tá brigando com alguém, teu cu é um argumento fatal, assim. Você pode estar argumentando sobre qualquer coisa. Você fala teu cu, acabou. É verdade. Acabou o argumento da pessoa. Nasceu com o cu virado pra lua. Boa. Encher o cu de cachaça ou cu de bêbado não tem dono. Essa eu não concordo, né? Mas tem várias frases que tem cu no meio, entendeu? Chega a tá vermelha. Tudo no Brasil gira em torno do cu. Entende? Então, hoje em dia, eu abro caixinha de pergunta, eu não preciso falar nada. Eu só coloco a caixinha de pergunta. As primeiras 10 perguntas, tudo sobre o cu. E sabe por que eu fico puto? Porque quando eu faço algum vídeo de sexo anal, é quando eu recebo mais denúncia, quando o povo fica mais enchendo meu saco. Mas é o que o povo quer mais saber aqui no Brasil. O povo é fissurado em cu e não quer admitir. Por que será que denunciam? Porque, Porra, vai. será que a mulherada fica revoltada? Ah, não, ele fica tentando me ensinar a dar o cu, mas não quero. Não é a mulherada que me denuncia. Deve ser os machos que tudo quer comer o cu da esposa. Então. E não sabe como. E vai lá me denunciar porque eu tô ensinando, velho. Poxa, mas você tá sendo burro se você tá ensinando? Pois é. Não, mas hoje em dia tá aparecendo uns espertos ali. Que paga o curso pra esposa, paga o curso pra namorada. Vem me perguntar. Tá parecendo muito hétero que dá o cu, porque tem isso. Tem o pegging, pegging é a prática de quando uma mulher heterossexual ou bissexual usa uma cintaralha, um pinto de borracha pra penetrar um homem hétero. E ele é hétero, gente. Não quer dizer que ele é bi ou gay. Porque o cu, o ânus, é uma região rica em terminações nervosas. Então, qualquer pessoa, independentemente da orientação sexual, pode sentir prazer ali. Inclusive, caras héteros. Eu tô muito perplexo com o número de mulheres que estão comendo o cu do namorado ou do marido. E eu fico muito feliz. Porque assim as pessoas param de encher o saco, sabe? Dê o cu e seja feliz. Dê o cu e seja feliz. Mas tem muitas mulheres que... Cada vez mais mulheres que estão tendo esse fetiche, né? De comer o cu do namorado, ficam tentando conquistar. Exatamente. Eu acho justo. Tem que ter igualdade em tudo. Ai, meu Deus.